Olá! Recentemente, no dia 4 de agosto deste ano de 2023, foi sancionada a Lei 14.647, que faz uma alteração na consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT. E essa alteração que é feita acrescenta 2 parágrafos ao artigo do 442, para trazer uma clareza jurídica entre a não vinculação empregatícia entre ministros de confissão religiosa e a sua respectiva organização ou instituição em que está vinculado. Podemos nos perguntar se essa alteração trouxe algum benefício para a Igreja Católica. Isso porque nós, como Igreja Católica, já éramos guarnecidos de uma normativa específica de não vinculação empregatícia, que foi trazida, inserida no ordenamento jurídico brasileiro através do Acordo Brasil-Santa Sé, também chamado Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Este Estatuto Jurídico da Igreja Católica, então, já trazia a não vinculação empregatícia. Vamos ver o texto do artigo 16, inciso 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé. Diz o seguinte: o vínculo entre os ministros ordenados e os fiéis consagrados mediante votos e as dioceses ou institutos religiosos e equiparados é de caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera por si mesmo vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica. Então, salvo o desvirtuamento da instituição eclesiástica, não existe vínculo empregatício entre ministro ordenado, entre leigo consagrado mediante votos e as instituições a que estejam vinculados. Porém, o texto da legislação brasileira presente agora na consolidação das leis trabalhistas trazem sim algumas novidades e é isso que eu quero abordar com você. Vamos ler o texto que inseriu na CLT, no artigo 442, o parágrafo 2º, que é o mais importante, é o que nós vamos abordar agora. Diz o seguinte: não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de institutos de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Esse é o parágrafo 2º do artigo 442, que agora faz parte da CLT. Este parágrafo 2º traz 2 aspectos de novidade que eu gostaria de destacar. Um, não diz tanto a Igreja Católica, mas que é justamente o seguinte: a Igreja Católica já gozava, pelo Estatuto Jurídico, de uma normativa que garantisse a não vinculação empregatícia. As outras organizações religiosas não. Iam depender da interpretação jurisprudencial dos tribunais para aplicar, por meio de analogia, o Acordo Brasil-Santa Sé também às outras organizações religiosas, aplicando o princípio constitucional da isonomia, que significa a igualdade, a equiparação de direitos entre realidades similares. Então, se aplica a não vinculação empregatícia à Igreja Católica, então essa norma, por isonomia, poderia ser aplicada a qualquer outra organização religiosa. Porém, isso iria depender de uma análise interpretativa jurisprudencial. Agora não. Agora,
toda organização religiosa, e não só a Igreja Católica, tem um instrumento legislativo garantidor da não vinculação empregatícia entre o ministro da confissão religiosa e a instituição em que ele está vinculado. Essa é uma novidade que eu gostaria de destacar. A segunda novidade diz respeito à Igreja Católica. Por quê? Porque nós vimos o texto do Acordo Brasil-Santa Sé e ele limita a não vinculação empregatícia a duas categorias de pessoas: os ministros ordenados e os leigos consagrados por meio de votos. Mas um problema que ainda se criava uma lacuna era em relação aos seminaristas. Por quê? Porque o seminarista não é um ministro ordenado, o seminarista diocesano, ele não professa votos. Então, havia uma lacuna em que a figura do seminarista, a vinculação empregatícia do seminarista com o Instituto de Educação Vocacional ainda era desamparado. E poderia gerar ali alguns conflitos, porque dentro do seminário, dentro do processo formativo, é comum atividades laborativas, como a limpeza do próprio seminário, por exemplo, não é? A manutenção do próprio seminário. E a normativa agora presente na CLT abrange também os seminaristas. E esta é uma novidade a ser aplicada na Igreja Católica. Se o Acordo Brasil-Santa Sé se restringir a ministros ordenados e leigos consagrados por meio de voto, agora nós temos a categoria do ministro de confissão religiosa em formação. E esse ministro de confissão religiosa em formação ou treinamento se enquadra perfeitamente o seminarista dentro dos seminários católicos. Alguém pode dizer assim, mas um seminarista não é ministro de confissão religiosa. E aqui eu já quero dizer para você o seguinte: o que é o ministro de confissão religiosa? O Estado não vai definir o que é o ministro de confissão religiosa. Cada organização religiosa é quem determina quem são seus ministros. E, portanto, quais são os seus ministros em formação e treinamento. E para a Igreja Católica, a figura do seminarista é a figura do ministro de confissão religiosa em formação e em treinamento. É claro que o seminarista não é um ministro ordenado, mas não deixa de ser um ministro de confissão religiosa, porque o seminarista já participa, dentro do seu estilo próprio de vida, da missão, do ministério da igreja no mundo. Um exemplo que eu daria é a função de santificar o povo de Deus através da oração, por meio da oração da liturgia das horas, que é uma oração do culto divino católico. Ao rezar pela santificação do povo de Deus, ao rezar pela santificação da igreja, os seminaristas, realizando este ato de culto, este ato litúrgico, ele é um ministro também. Claro, eu estou trazendo aqui um exemplo, não é, para tentar ilustrar o como é perfeitamente adequado à Igreja Católica aplicarmos aos seminaristas este conceito que agora existe na CLT, que é o conceito do ministro de confissão religiosa em formação ou treinamento. Então, o problema para a Igreja Católica não deve ser se o seminarista é ou não é ministro de confissão religiosa. É ministro de confissão religiosa, não ordenado, mas é um ministro em formação ou treinamento. E sendo desta forma,
é aplicado a ele a não vinculação religiosa com o Instituto de Ensino Vocacional, que é o seminário. E como dizia, esta é uma novidade legislativa, uma vez que o Acordo Brasil-Santa Sé possuía essa lacuna no que diz respeito aos seminaristas. Então, o seminarista, sendo ministro de confissão religiosa em formação no seio da Igreja Católica, entre ele e a instituição de ensino vocacional, que é o seminário, não há vínculo empregatício. Não é? Ainda que se dedique parcial ou integralmente a atividades de administração dentro dessa própria instituição que é o seminário. Pois bem, essas são as duas novidades que eu gostaria de destacar, uma para as outras organizações religiosas não católicas e essa novidade para a Igreja Católica relacionada aos seminaristas. Do restante, a jurisprudência já trazia esse princípio de não vinculação entre os ministros e as igrejas, não é? Mas agora temos elementos jurídicos, legais, para trazer clareza e não ficarmos à mercê das interpretações. Então, hoje nós temos um Acordo Brasil-Santa Sé e agora de maneira civilmente mais clara a modificação na legislação trabalhista. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e até mais. Tchau.